Fala galera, aqui é o Guilherme Schleder, secretário municipal de esporte. Mais uma vez, estamos voltando a gravar o programa Na Esportiva. É um bate-papo com a galera do esporte para poder apresentar algumas pessoas, tirar dúvida com as pessoas que tenham ligação com o esporte. Espero que vocês se divirtam muito. Valeu! O tema de hoje é corrida de rua. Um esporte que desde a pandemia... O esporte sempre foi muito forte, claro, mas desde a pandemia aumentou muito e a gente conseguiu organizar aqui no Rio de Janeiro muitas corridas de vários produtores da cidade. A gente tem aí hoje, em 2024, quase 200 corridas e a gente espera que em 2025 a gente supere esse número em todos os lugares da cidade. É no Recreio dos Bandeirantes, no Aterro do Flamengo, no centro da cidade, no centro histórico. Então são vários pontos da cidade que hoje os produtores, em parceria com a prefeitura, fazem grandes corridas. E hoje eu tenho aqui dois grandes convidados. Pedro Paulo, que eu acho que é um cara que todo mundo conhece, que é um cara que se destacou nas redes sociais. Uma proposta muito bacana de fazer corrida de madrugada, de fazer corrida em lugares inusitados. Isso gerou um burburinho enorme, ele vai contar isso muito pra gente. E o João Travin, que é um cara que eu conheço há alguns anos, que é um cara que produz corridas no Rio de Janeiro há muitos anos e faz como a sua principal corrida a Maratona do Rio de Janeiro. Então, vem com a gente, vamos ter muito bate-papo bacana hoje. Vou começar aqui pelo Travin. Travin, eu acho que eu posso brincar com você, a gente já se conhece há alguns anos. Eu acho que quando você começou a trabalhar com corrida, ainda fazia corrida na selva, no mato, tem tanto lugar aí que você fez corrida, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente as dificuldades que era, lá na década de 80, começar a ser um dos pioneiros nessas corridas de rua no Rio de Janeiro. Então, Guilherme, naquele tempo, né, Monzão, eu comecei a correr para correr com cachorro para emagrecer. Aí depois comecei a entrar nas corridas pequenas e tal para poder ver, mas eu vi que as corridas não faltava um negócio, faltava outro. Às vezes não tinha medalha, às vezes não tinha água. Então eu entrei nisso aí, né, com esse sentido. Né? Naquela época não tinha tênis, hoje em dia tem uma gama de tênis. Naquela época o meu primeiro tênis foi um tênis importado, usado. Comprei de segunda mão o tênis, então só podia correr com tênis no final de semana, não treinava nem com tênis, senão ele ia gastar. Né? Então, naquele tempo, não tinha relógio que nem tem hoje, né? Então a gente corria com cronômetro, relógio, que é o primeiro relógio que marcava tempo de corrida era um relógio importado, que aqui não tinha. Então era com cronômetro e a gente ia, né? Porque eu gostava de correr realmente, né? Era corredor raiz. Muito bacana. Pedro, essa história, você começou, você já deu aula para projeto social, você já fez várias coisas no esporte também, mas como é que foi essa história do nada? As pessoas acham que tudo é do nada, né? Mas as coisas acontecem com mais de... Como é que foi essa história de você ter dado esse boom nas redes sociais, ter se tornado aí... Acho que pode dizer que se tornou um influencer hoje, né? E o que você já fazia, o que você passou a fazer agora como influencer, o que mudou aí nessa trajetória, nesse momento aí que você deu esse boom nas redes sociais? Fala, rapaziada, eu tô na área. Obrigado pelo convite, Guilherme. Obrigado. Fala, João. Eu sou professor de educação física, há 10 anos atuo na área, atuei em vários projetos lá na minha região e sempre gostei de correr. A corrida sempre foi uma válvula de escape para os problemas do dia a dia, as pressões que a gente tem, e é normal ter, né? Todo mundo tem. E em algum momento eu decidi filmar o que eu estava fazendo, que era o que eu já fazia corriqueiramente, já fazia parte da minha rotina. Só que o vídeo beirou um certo absurdo para algumas pessoas, né? Algum pedaço da sociedade que não está acostumada a ver esporte naquela região que eu pratiquei. E aí a coisa foi fluindo, cada vez mais pessoas começaram a ver os vídeos, a compartilhar os vídeos, a correr naqueles mesmos locais. E hoje em dia chegou onde chegou, cara. Uma coisa impressionante. O movimento de corrida de rua sempre foi gigantesco. Eu acho que eu peguei uma fase boa também. Hoje você tem quantos seguidores? Um pouco mais de 500 mil. É uma coisa que cresceu bem rápido. E isso é de 1 ano e meio pra cá, sabe? Não tem tanto tempo assim. E hoje você continua postando as corridas, dando dica pra galera? Corrida, a minha ideia é mostrar o percurso. Hoje eu não sou mais um corredor só. Eu falo muito de turismo também. Eu mostro o lugar que eu tô, o lado positivo, o lado negativo, o que está acontecendo naquele ambiente que eu estou convivendo, praticando esporte. Então, hoje em dia, a minha rede social está mais voltada para isso. E você hoje, cada dia, você procura escolher um ponto da cidade para correr?
Na verdade, eu deixo o flow, a corrida me levar. Eu deixo as coisas acontecerem naturalmente. A minha estratégia é pensar o mínimo possível no lado positivo e no lado negativo. Eu tento me surpreender com o local. Então eu chego bem com a mente vazia, escolho um lugar aleatório e vou. Ou direita ou esquerda e tento chegar em algum lugar. Assim, Bacana. Por tempo, né? Normalmente volto para casa de transporte público. Então, tento mostrar bem o que está acontecendo, né? De fato. Maneiro. Ô, Trave, sim, acho que essa coisa de correr aleatoriamente, como o Pedro faz, óbvio que você vai hoje em dia em corridas também, né? Ah, sim. Mas se você correr aleatoriamente, acho que é um costume de muita gente que faz para treinar, né? Mas a corrida organizada, as corridas organizadas, virou uma febre que eu acho que nem você nem ninguém imaginaria. Você hoje pensar que a gente tem 200 corridas no Rio, você hoje pensar que não tem um final de semana que a gente não tem que fechar o aterro do Flamengo para ter uma corrida, ninguém pensava isso há 10, 15 anos atrás. O que você acha disso? Você acha que essa história, a tendência é continuar? Você acha que isso vai ser uma moda que vai passar? O que você acha disso? Então, Guilherme, eu já tinha visto assim a tendência de corridas em outros países, né? De tipo, em Nova York tem corrida na quarta-feira e corrida no domingo, no Central Park. Então, isso já é uma tendência que eu já acompanhava. Né? No Rio, eu não imaginava que seria assim esse boom, como está sendo que as corridas, no último final de semana, a gente fez uma corrida na chuva e tinham mais de 10 mil pessoas nessa corrida. Então, as pessoas vão mesmo, né? Então, as pessoas querem se inscrever na corrida porque quer fazer um treino melhor, né? Um treino com marcação de quilômetros, quer ter água no percurso e quer ganhar a medalha, quer levar aquela medalha para casa para mostrar. Então você tem muita gente nova participando das corridas, né? Quer ter a camisa da corrida. É muito democrático, né? É muito democrático. Eu acho que é um dos esportes mais democráticos, porque a pessoa às vezes não tem nenhum tênis e corre na areia da praia e está participando, está fazendo esporte. E eu acho que é a saúde, né? Então, várias pessoas que eu conheço que frequentavam à noite e tal, agora eles estão correndo, já não estão nem saindo à noite para ir para o bar, porque sabe que tem que acordar cedo no outro dia para treinar. Então, esse eu acho que é muito legal, né? E o relacionamento das pessoas, né? Você vê, fazem várias amizades, eu acho que é muito legal isso. Agora, fazer uma pergunta para vocês dois, cada um na sua área. Comparações com outros lugares. Você é um cara que, imagino que faça a maioria de suas corridas no Rio de Janeiro, mas deve fazer algumas fora. E não sei você, Pedro, já deu umas corridas também no estado, em outros estados? Como é que você girou fora do Rio? Sim, sem querer ser bairrista, correr aqui no Aterro do Flamengo não tem para ninguém. Sair do Recreio vindo pela orla até a Zona Sul, não tem para ninguém. Mas fala um pouco aí de corrida fora do Rio. Eu acho que o trajeto mais bonito do mundo é quando tu sai aqui da Zona Sul e passa para a Zona Oeste. Aquela passarela ali todinha, uma coisa absurda que eu indico para todo mundo. É disparado o lugar mais bonito que eu já vi. É totalmente diferenciado, né? Já viu algum lugar assim, nesse estilo? Montanha, isso. Montanha com floresta, mar do lado. É difícil, né? Você faz corrida fora, tá? Não, a gente tem convite para fazer, já fez algumas corridas fora, mas hoje a gente só está fazendo corrida no Rio, no estado do Rio de Janeiro. Mas como o Pedro falou, é assim, covardia com os outros lugares no Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas perguntam, mas qual é a diferença da Maratona do Rio para as outras? Primeiro, a organização, que é muito boa. E segundo, é no Rio de Janeiro. Então, a gente já sai na frente fazendo um evento aqui no Rio, né? Eu acho que o Rio é imbatível. Agora fazendo aqui para o Trave, que eu acho que é um tema que primeiro que eu sou apaixonado e eu participo há muitos anos, que é a Maratona do Rio. Trave, dá uma ideia para todo mundo, que acho que as pessoas não têm ideia. A Maratona do Rio, vou até já adiantar algumas coisas, pra vocês verem os números. Pô, a Maratona do Rio, nesse último ano, trouxe quase 45 mil pessoas para correr, 70% das pessoas fora do Rio, acho que 20%, 30% do exterior. Então acho que é uma corrida completamente consolidada, que eu já participo há alguns anos, já corri não a maratona inteira, os 5. Esse ano pretendo, de novo, com o nosso ministro André Fufuca, se comprometeu, correr também os 5 quilômetros. Mas me fala, pessoal, acho que essa Maratona do Rio chega ali, 2 dias antes faz. É a preparação de ano todo esse negócio, né? Com certeza, Guilherme. Você falou no número 70% esse ano, o número de pessoas de fora
está em 87% de pessoas de fora do Rio de Janeiro. Então, é turismo na veia mesmo, né? A maratona, a gente tem uma equipe muito grande que trabalha na maratona e é o ano todo. Então, a gente está fazendo a maratona desse ano, mas já está pensando na maratona do ano seguinte, né? Ontem a gente teve uma reunião sobre a área médica, a gente já está pensando onde vai ser colocado o hospital médico do ano seguinte, a gente já está trabalhando com isso. Então é um trabalho árduo, né? A gente tem um apoio dos órgãos municipais, né? A gente faz várias reuniões com todos os órgãos da prefeitura, isso é muito legal, né? Porque a prefeitura entende que a maratona é um bem da cidade do Rio de Janeiro, né? Então isso ajuda bastante. Mas a maratona é o ano todo de maratona. Todo ano, obviamente, você olha os erros algum tipo de erro, mudança do ano anterior e vai acertando. Tem muita coisa para mudar para esse ano ou não? Não tem muita coisa para mudar. A única coisa que a gente já sabe, né, que a gente vai ser, a corrida de 10 km vai ser na sexta-feira de manhã, que não é feriado, mas junto com o apoio da prefeitura a gente está conseguindo realizar essa prova. Os outros circuitos vão permanecer os mesmos, né? A gente está fazendo reunião para ajustar e sempre tem alguma coisa para ajustar, mas a gente faz em conjunto isso. Pedro, e você? Vai correr 5, 10, 21, 42? Acertou tudinho. Essas daí todas. Vou em todas. A gente tá falando de erro. Se tem erro, eles esconderam muito bem, porque eu não vi. E eu tava todo dia lá. Eu não corri todas, só corri a maratona. Mas esse ano eu pretendo correr todas as provas. São dias diferentes, né? Dá para o Pedro correr todas. Então, o Pedro vai correr na quinta-feira, 5 km às 16 horas. Vai correr os 10 km na sexta-feira, cedo, que deve ser 7 horas da manhã a largada. No sábado ele vai correr a meia maratona que larga do Leblon, passa aqui na Marina e vai até o centro da cidade e retorna aqui. E no domingo ele vai correr a maratona inteira que larga aqui no Aterro e chega no Aterro, mas dá a volta na Zona Sul, dá a volta no centro. Faz um turismo, quem é de fora, que não está acostumado. Até quem é carioca, que não está acostumado a ir para o centro, tem a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro e ver monumentos, ver tudo. Então o Pedro pode correr. A maratona é 42 quilômetros, né? 195 metros. Um cara que está treinando, não sou um atleta profissional, não. Um cara que está treinando, que já está competindo, faz essa prova em quanto tempo? Não, o tempo médio para ele fazer essa prova, quem está treinando e tal, é 4 horas e pouquinho, né? Para ele fazer. Entre 4 e 5 horas. Entre 4 e 5 horas. Então, é o meio que a maior massa vai chegar. É o tempo que o pessoal vai chegar. E o vencedor faz quanto? Então, o vencedor, nosso recorde é 2:13. Diferença, 2 horinhas, quase 3 horas. Mas esse ano deve baixar esse tempo. Mas, Trave, a gente te perguntar uma coisa aqui. Essa galera que vem correndo de fora, tem muita gente de fora do Brasil e uma galera de fora estrangeira. E eu não tenho dúvida nenhuma que vocês têm aí um feedback dessas pessoas que correm. Até o Pedro falar, pô, se tiveram um erro, me esconderam bem. E é um cara que corre, um cara que está ali atento aos detalhes da prova, que são importantes para quem está ali correndo. Você tem um feedback, como é que é um feedback que você tem dos estrangeiros que vêm para a Maratona do Rio, se eles repetem nos anos seguintes, como é que é isso? Então, Guilherme, esse é o feedback. A gente já encontra corredores que vêm correndo há muitos anos a Maratona do Rio e no ano seguinte já avisa aos outros amigos que pode vir correr aqui. E a gente não está nem trabalhando muito a divulgação internacional, porque como as inscrições são sold out, né, esgotam rápido, a gente não está nem tendo tempo de fazer essa divulgação. Mas a gente encontra o corredor de um ano, ele às vezes está com outras pessoas que ele está trazendo. Então o melhor feedback desse, a gente ano a ano está aumentando o número. Então a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito e o corredor quer voltar. Isso é na veia, informação muito, muito clara, né? Pedro, mudando de assunto aqui, de corrida para corrida, teu bordão, correu é bom demais. Correr é bom demais. Isso aí, obviamente, o bordão surge como bordão e surgiu. E você é um cara que mostra para as pessoas que não existe só correr no Aterro do Flamengo e na Orla da Cidade. Você é um cara que, de verdade, a gente já falou um pouquinho disso, mas me dá aí pra gente, pra essa galera que não te acompanha ainda, depois fala teu Instagram também. Teu Instagram mais bombado que o meu, mas de repente é mais uma pessoa que me segue que não te segue. Mas fala aí pra essa galera onde você assim, sugere, pô, cara, um dia, uma quarta de tarde, corre em tal lugar, o que você tem visto aí no Rio de Janeiro, de lugares muito bacanas? Ó, a gente, falando de Zona Norte, né, a gente tem poucos lugares que são
aptos para correr, né? Parques para corrida. Tem o Parque Madureira, que é ótimo, é incrível. E um que é muito negligenciado, assim, as pessoas não vão lá, não sei por quê, porque se dependesse de mim, ia estar lotado todos os dias, é a Quinta da Boa Vista. Que é impressionante o quanto aquilo ali é lindo. Tá organizado, tá limpo, jardim todo podado, assim, é um lugar histórico pro país e é um lugar que não é tão cheio quanto deveria ser. E a pista larga, boa de correr? Pista larguíssima, larguíssima. No final de semana eu estive lá, tinham 3 corredores no horário que eu fui. Tudo bem que eu fui num horário bem cedo e chovendo, mas tinha, 3 caras correndo aquilo ali, cara. Pô, fiz uma festa ali. Então é um lugar que a galera da Zona Sul pode ir para conhecer. Tenho certeza que muita gente daqui não conhece, não vai para aqueles lados. Muito perto, em frente, né? Praticamente tem o Maracanã. E também Maracanã já é bem conhecido para a galera fazer Maracanã esporte. corre bastante gente, né? Corre muita gente, sempre cheio. O estádio Newton Santos, o Parque Madureira, que é ótimo. E tem já os parques pro Parque Jericinó, mas esse aí eu não conheço também. Mas todos já correu esses lá espaços... nos parques novos, Parque da Zona Oeste? Não fui ainda, Parque eu tô devendo. Passei em volta, mas não entrei. Tem o Parque Radical. O Parque Radical de Deodoro também. Isso. Nunca correu lá? Nunca corri. Lá vamos fazer uma coisa... E esses parques, ainda tem o Parque de Realengo. Peraí que tá passando um avião. Parque de Realengo, você já pode correr com música tocando. Porque hoje em dia tem lá horários musicais que são muito bacanas. Legal. Parque de Realengo. Parque, que é um parque muito bacana. A gente quer fazer uma corrida lá. Bacana. Te perguntar uma coisa, como é que hoje o seu trabalho é a corrida, seu trabalho é essa questão de influencer? O teu foco hoje é isso, é corrida, é influência? Na minha cabeça eu continuo sendo professor de educação física, só que agora eu tenho uma turma gigantesca. Tenho uma turma de 500 mil pessoas, então eu continuo falando sobre esporte em termos gerais. Falo sobre qualquer esporte, falo sobre qualquer forma de desenvolver seu corpo, sua mente. Então tem sido essa a minha linha de trabalho hoje. E mostrar, né, cara? Mostrar o que eu tô vendo. Acho que é mais ou menos isso que eu tô fazendo. Você hoje faz pra galera que tá vendo, você faz aquelas aulas que o nego faz por internet, é só entrar no teu site para saber essas coisas, como é que é? Não dou aula online. Não dou aula online. Isso é um nicho legal, né? É um nicho legal, um nicho bacana. Só que eu não sinto necessidade de puxar esse público para mim agora. Acho que tem muitos treinadores excelentes no mercado que tem essa forma de vender trabalho, então é deles. Em algum momento talvez eu entre de alguma forma para iniciantes, mas não é a ideia agora. Bacana. E o Pedro, Otávio, não sei se você sabe, eu falei no começo que ele já deu aula em projetos sociais, inclusive no Reinforma, que é o projeto da prefeitura. Esse é o projeto que a gente faz e assim, obviamente, a grande maioria das aulas, né, o projeto Reinforma acontece nos lugares onde você tem menos acesso às vilas olímpicas. Você tem 27 vilas olímpicas na cidade, 28, mas você não consegue atender todo mundo. 28 é muito, mas é pouco, né? E aí o Reinforma acaba atacando esses lugares, bota o projeto em igreja, em praça e tal. E a corrida é um dos mais, teoricamente, projetos sociais mais fáceis de fazer, né? Porque você tem ali, você precisa só de uma rua, né? Então facilita a vida, fazer funcional. O material é zero, zero custo de material. Acho que essas aulas dos projetos do Reinforma, as mais cheias com certeza é um campinho de futebol, que a galera é o país de futebol, dança e a corrida e a dança por terceira idade. Dança pega legal também. Dança, ginástica por terceira idade é maluco. Isso aí Deixa eu falar um negócio, Dani. Você falou que a Maratona do Rio esgota rápido, te pedem a inscrição, aí você já diz que nem adianta ligar, porque já só para o ano seguinte. É até muito bom saber disso, porque se ligam bastante para você, ligam bastante para mim. Mas eu queria informar que a gente está levando a Maratona do Rio para fora do Rio, né? A gente está com um circuito, que é o circuito da GMDR, e a gente está levando para alguns estados para ter um pedacinho da maratona nesses estados. Vai fazer até parte de treinamento para o ano seguinte, entendeu? Então isso a gente já está começando a fazer, já vai... Esse ano vão ter 2 estados que a gente deve estar fazendo, e no ano que vem vão ter outros estados que a gente vai fazer. Então a Maratona do Rio no seu estado vai estar no seu estado. Vamos pegar o Brasil todo, João?
A ideia é crescer Botar um máximo pedacinho em cada lugar do em Brasil. cada lugar do Brasil, que é o circuito Adidas MDR. Agora, antes de terminar aqui, ó, contar uma historinha rápida aqui, ó, que o Pedro estava me perguntando, estava me falando que ganhar kit de corrida e não correr dá azar. Azar, rapaz, dá nada. Eu ganho vários kits de corrida depois da corrida para agradecer, parabenizar os produtores. Mas por acaso esse cara na corrida do ano passado, ele me deu o tênis da corrida, um tênis bonitão, laranja, porra, perfeito e tal. Tênis oficial da prova. Tênis oficial da prova. E aí eu tava subindo na prefeitura e tem um cara lá da Conlurb, um gari da Conlurb, que é o cara que limpa ali o nosso andar. Eu já tinha visto nas redes sociais que ele faz corrida, que ele tem essas corridas. Ele faz corrida de rua e tal. E o cara é um cara da Conlurb que tem lá o seu salário. A Conlurb é uma empresa que paga em dia, tudo certo, mas obviamente não é um grande salário. E o cara, quando eu soube que o cara corria maratona, eu fui falar com ele, pô, cara, vê lá, me fala aí que eu vou te arrumar uma inscrição para corrida. Ele, não, secretário, já comprei. Isso é uma coisa que eu me organizo todo ano e compro e vou para corrida independentemente disso. Falei, porra, cara, de alguma forma vou ter que te estimular então. Então quanto tu calça? Cara, 42, era meu pé. Falei que acabou de ganhar um tênis. Ele correu com esse tênis, o Travis sabe. E ele é um cara que não tá aí na ponta, mas deve ser um cara desse que faz aí, não faz nem em 2, nem em 4, deve fazer em 3 horas, que ele é magrinho, alto, deve correr direitinho. Depois vou botar o Instagram dele pra galera seguir ele também, que é um cara super bacana. Correu de profissional, tirou onda. Muito legal, ele ganhou o tênis, o Guilherme ganhou o tênis oficial da prova e repassou para ele. Muito gesto. Ainda fugia no passado de ter que correr. Esse ano não vai ter como fugir. Esse ano, se ele ganhar o tênis, ele vai ter que usar no dia da prova. É isso aí, senão não dá mais. Galera, primeiro, para finalizar aqui, Pedro, fizer aí umas considerações finais. Se o cara, pô, super bombado aí, mas quiser falar teu Instagram pra galera, pra nego seguir, que eu acho que o teu Instagram eu sigo, que, pô, só vejo coisa. Já gostar muito de corrida, já conhecer muito o Rio de Janeiro, mas acho que sempre você traz uma coisa bacana aí pra cidade. Eu tenho, primeiro, agradecer, obrigado pelo convite. E tenho uma pergunta sincera. Existe a possibilidade, alguma vez, em algum momento, tem uma pistinha de ciclismo ali na região da Pavuna, a estação antes, eu não me lembro o nome. Existe a possibilidade da extensão dessa pista seguir, né, sentido centro da cidade? Existe algum projeto para isso? Ou existe? Isso é viável? Alguma coisa nesse sentido? Cara, eu acho que eu sei onde você está falando. Dá para a gente fazer. Então vamos fazer mais um desafio aqui. Vamos marcar uma corridinha lá. A gente já marca uma corridinha um pedacinho para treinar para maratona. E eu levo o pessoal da Sete Rios para poder fazer um estudo para a gente. Se tem como fazer. Porque assim, você tem alguns lugares que você consegue fazer via ciclovia, você consegue ampliar uma pista ali de pista dupla, né? Ciclovia e corrida. Vamos estudar, claro. Aquele espaço ali é perfeito, a população ali precisa muito. Se tiver espaço físico, vamos embora, vamos fazer. Pô, fechado. Obrigado, Traven, obrigado aí, cara. Se você quiser falar mais também das corridas, o que tem aí pra frente da galera, fora a maratona. Então, para quem ficou de fora esse ano da maratona, se organiza pro ano que vem, mas o que tem mais esse ano ainda? Então, a gente tem aí outras corridas, né? Corridas aí que estão esperando bastante, que é o Desafio da Ponte. Mas isso vai ser para a próxima conversa. Isso é boa. E agradecer o convite, a gente está à disposição. E falar para o pessoal treinar bastante. E quem nos inscreveu, ano que vem tem mais. Né? Galera, muito obrigado, Pedro Paulo, nosso corredor. Muito obrigado, João Traven. Esse cara que traz tanto turista para o Rio de Janeiro, para essas corridas tão bacanas. Agradecer a todo mundo que teve a paciência de assistir. Quem puder replicar, curtir, postar nosso programa, que a gente está tentando aqui colocar a informação do esporte no Rio de Janeiro. Valeu, obrigado, na Esportiva.